Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar de recursos na Justiça Federal contra o INSS, como tudo isso funciona, quando você deve entrar na Justiça, o que é um processo judicial, quais são suas chances de ganhar uma causa contra o INSS. Essas são dúvidas que nós recebemos muito aqui nos comentários e vamos aproveitar para responder, tá? Para todos os nossos inscritos, para todos aqueles que estão chegando aqui a primeira vez no canal, tá? Então é muito importante você sempre aproveitar nosso conteúdo, tá? Quanto tempo demora um recurso na Justiça Federal? Bom, vocês sabem que em média um processo na Justiça ele demora de 18 a 24 meses, tá? Porém, é preciso também você analisar a região, tá, pessoal? São TRFs espalhados pelo país, né? São 6. Cada TRF tem a sua autonomia. Então, em alguns casos, pode sair o processo mais rápido, em outros não, tá? Mas, de qualquer forma, o processo é feito de fases, tá, pessoal? Principalmente aí benefícios de incapacidade, são obrigados a passarem por perícia judicial, a toda uma análise. O juiz deve comparar a lei e o que está acontecendo no INSS para ver se o direito desse segurado realmente está sendo ferido, né? Se o INSS está negando algo que é direito. Bom, todos sabemos que o INSS tem prazos, né, para cumprir quando você entra com recurso dentro do próprio INSS. Seria muito mais fácil as coisas serem resolvidas no INSS, porque não demora tanto tempo, tá? Como é na Justiça Federal. Mas, infelizmente, o próprio INSS acaba empurrando esse segurado para a Justiça, por quê? Por essa demora, por essa falta de respeito com os prazos, tá? Por exemplo, o requerimento ele tem 45 dias para ser analisado pelo INSS. Isso está na lei, mas o INSS não cumpre geralmente isso. Ele pode prorrogar esse prazo por mais 30 dias, desde que haja uma justificativa forte, né? Que não tenha condições de ter feito no período de 30 dias. Mas não é assim. Bom, um processo judicial é o caminho, né? Como nós falamos, que o segurado tem quando há uma decisão negativa, né? De um pedido de benefício ou mesmo até de qualquer uso de algum recurso administrativo, tá? Quando você faz um pedido, por exemplo, de um benefício e ele é indeferido, já no primeiro indeferimento, na primeira negativa, você já pode procurar a justiça, tá? Agora, é como eu falei, tem que ter paciência, você não pode trabalhar, tá? Então, é uma situação um pouco difícil. Se você tiver quem ajude, por exemplo, a sustentar sua casa, continuar pagando as contas, tudo bem. Senão, você vai precisar depender de família ou de amigos, tá? Mas como nós falamos, nós vamos verificar lei aqui, então é muito importante você ter esse conhecimento. Existe uma lei, a Lei 9.784 de 1999, que dá ao INSS 30 dias para analisar depois do pedido feito, tá? Depois de protocolado, o INSS tem 30 dias para negar ou para conceder esse benefício, tá? Esse prazo também é válido para revisões. Por exemplo, você preencher um requerimento, você está pedindo uma revisão, você está pedindo uma análise. O que é requerimento? Nós temos vídeos aqui no canal que nós mostramos dispositivos que você tem para modificar, no caso, por exemplo, uma decisão de um perito num pente fino que cessou o seu benefício ou que indeferiu o seu benefício. Como nós sempre falamos, você sempre foi uma pessoa honesta, justa, você tem que ter os seus direitos respeitados. Então existem dispositivos para reverter dentro do próprio INSS, muitas vezes sem precisar ir à justiça, tá? Mas tem que ter paciência, tá? As decisões judiciais contra o INSS, os processos que são abertos, também é possível você fazer um acompanhamento, tá? Dentro dos processos, né, que estão dentro do INSS, você pode acompanhar através do portal Meu INSS. Se você não tem o cadastro, nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico de uma forma muito simples como você fazer esse cadastro rapidamente, começar a utilizar esse tipo de serviço. Inclusive, como vocês acabaram de ouvir eu falar, o acompanhamento, por exemplo, de um pedido seu que está em análise. Você não tem informação nenhuma, não sabe se o pedido está ou não no INSS. Aonde está esse pedido? Você pode fazer a consulta através do portal Meu INSS, tá? No vídeo que nós temos aqui ensinando a fazer o cadastro, nós mostramos muitas coisas e ferramentas que você pode usar dentro do próprio portal. Quanto tempo demora para pagar depois de uma sentença, né? Bom, o INSS ele tem 30 dias, por exemplo, depois que o benefício é concedido, para fazer a implantação do benefício e o primeiro pagamento. Na Justiça é 45 dias, tá? Por quê? Porque vai ter que ser enviado para o INSS e vai demorar 30 dias, mais uns 15 também para implantar o benefício. Esses períodos, né, de 40, 45 dias, ele também vale para outros tipos de benefícios, tá? Como pensões e outros auxílios. Agora, para aposentadoria por invalidez, nesse caso, o pedido aí
que o INSS tem o período, é mais ou menos de 25 dias. Como que funciona um processo judicial dentro do INSS? Bom, é o caminho que o segurado tem para reverter uma decisão negativa depois de ter encerrado todos os dispositivos e todos os seus direitos terem sido zegados, né? O último recurso que você tem dentro do INSS é abrir uma ação administrativa. Mas essa ação administrativa são funcionários do próprio INSS que vão julgar. Dizem que é uma comissão, mas a maioria dos pedidos que caem lá de recursos, por exemplo, de decisões injustas ou ilegais de muitos peritos, acabam não mudando, tá? Existe um corporativismo muito grande dentro desses órgãos públicos e você acaba perdendo tempo. Mas você pode abrir, por exemplo, um recurso administrativo dentro do INSS e também um processo judicial, tá? Procura a Justiça Federal ou com um advogado ou você mesmo pode abrir esse processo. Bom, como saber se eu vou receber, né, os valores? Primeiro você tem que saber se o seu processo ele foi julgado favorável ou não a você. Caso você não saiba, um processo judicial ele possa demorar de 18 a 24 meses, porque existe todo um trâmite, existem fases do processo. Para aqueles benefícios que estão sendo pedidos na justiça, é necessário que você comprove toda a incapacidade, o seu estado, e para isso, você tem que ter uma documentação toda atualizada, tá? Tudo certinho, tudo bem detalhado, com o seu nome, com a data da emissão desses laudos, o nome do médico, CRM, carimbo, assinatura, o CID da doença, uma previsão mais ou menos do que está acontecendo, qual é a sua condição de saúde, se você fez alguma cirurgia, o histórico cirúrgico, receituários médicos, você deve guardar tudo com muito carinho, porque você não pode apresentar um documento desse todo rasurado, molhado, rasgado, borrado, porque a justiça não vai aceitar como prova. Então é muito importante você aguardar. Agora existe o caso que o INSS recorre da decisão e muitas vezes esse segurado está numa situação muito difícil, porque era aquela pessoa que mantinha a casa, que pagava as contas, que sustentava a família e não pode ficar 2 anos, por exemplo, aguardando um processo. Porque quem está pedindo um processo de incapacidade também não pode trabalhar. E nesse caso, você vai ficar dependendo de família e de amigo por 2 anos. Então, muitas vezes o juiz, numa própria entrevista, quando o INSS entra com recurso, o próprio juiz, ele despacha e concede uma tutela antecipada. O que é a tutela? Você passa a receber o benefício antes mesmo do fim do processo judicial. Mas isso depende muito. O juiz não é obrigado a conceder essa tutela. Agora, devido à documentação, como nós falamos, por exemplo, o laudo de um perito judicial mostrando para o juiz que realmente você está incapacitado ou temporariamente ou permanentemente, que seria o caso para uma aposentadoria por invalidez. E o INSS recorreu e está lá o agravo, no caso, que você está passando necessidade, que está colocando em risco a sua subsistência e da sua família, o juiz concede a tutela antecipada. Nesse caso, você passa a receber o benefício. O que acontece? Você não vai receber, por exemplo, quando terminar o processo e for favorável a você, você teria direito a receber desde lá da primeira negação lá do INSS, a primeira negativa que teve. Então, todo esse período que você ficou no INSS e todo esse período que você ficou na justiça vai gerar um montante muito grande de dinheiro, porque são diversos meses. Coloca aí 2 anos na justiça, mais o tempo do INSS, gera um montante muito bom. Então, você vai ter direito a receber esses atrasados. Quando sai favorável, o que acontece? O juiz ele manda para cálculo esse processo. Nesses cálculos, vai ser descontado esse período que foi antecipado para você, no caso, como uma tutela antecipada, tá? Lembrando que existem casos aí que o INSS recorre, pessoal, tá? O INSS tem direito a recorrer exatamente para prolongar esse período para pagar os atrasados. E esse processo pode demorar mais 3 anos. O benefício ele vai ser implantado com a decisão que foi favorável, mas os atrasados vai demorar 3 anos. Nesse caso, a tutela também vai ser descontada quando sair esses atrasados. Se for abaixo de 60 salários mínimos, você vai receber através de requisição de pequenos valores. Elas demoram mais ou menos uns 60 dias e você já vai ter esse dinheiro disponível. A justiça vai mandar uma carta para você falando que qual banco que está depositado, geralmente é no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, que são bancos públicos, e o valor que está, a data que vai estar disponível, e basta você comparecer nesse local onde está depositado esse dinheiro com um documento oficial com foto,
para você poder receber esse dinheiro. Acima de 60 salários mínimos já passa a ser pagos através de precatórios. Precatórios são títulos do governo. Esses títulos são liberados para pagamento pelo menos uma vez por ano. Eles demoram um pouquinho mais, pode demorar um ano e meio para receber. Mas você recebe, e quando sai todo corrigido com juros, com correção, tá? Então é muito importante você ter essas informações. Não se desespere, confuso. Inclusive agora, né, o aumento do salário mínimo, o reajuste, tem muitos aposentados, muita gente que recebe benefício do INSS, que está aguardando ansioso aí para saber o que vai acontecer, qual vai ser o valor. Está mais ou menos próximo de 7% o aumento, tá? Está próximo, pode ser um pouco a mais ou um pouco abaixo. Vamos esperar, assim que nós tivermos a resposta, nós trazemos aqui em vídeo aqui no canal. Bem, pessoal, como eu falei, você que está chegando aqui a primeira vez, nós sempre mantemos aqui todo mundo que está inscrito no canal conosco aqui, sempre mantemos atualizados, trazendo informações, conhecimento diariamente, tá? Você não perde nada em estar inscrito aqui no canal. Então aproveita agora, se inscreva, ative o sininho de notificação para você receber todos os dias nossos novos conteúdos. Pode ser aquele conteúdo que vai ajudar você a resolver esse problema aí que está dias, semanas, meses e você não tem uma solução dentro do INSS. E eu vou te mostrar aqui um caminho que pode te ajudar, como facilitar e você conseguir solucionar tudo isso. Mas para isso você tem que se inscrever e ativar o sininho. Senão você não vai ser avisado dos vídeos e no momento que ele cair vai ficar aí sofrendo, tá? Se gostou desse vídeo, dá um likezinho, não custa nada, tudo aqui é de graça, tá? Não se paga nada. Ao contrário, a única coisa que nós temos é a satisfação de ter você aqui conosco. Mais um inscrito é mais um amigo, mais uma amiga participando aqui com a gente. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal interagindo, ajudando, compartilhando as nossas informações. O meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, com muita paz, com muito amor, com muita harmonia. Pessoal, vamos sempre ter fé, esperança e correndo atrás sempre para o caminho do bem e da dignidade. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.